A paz do Senhor Jesus a todos. A pregação de hoje está no Livro dos Reis, capítulo 20 da Palavra do Senhor, no versículo 1 ao 7. O título: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Versículo 7. E disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Eu quero me deter no versículo 2 da palavra do Senhor. Então virou o rosto para a parede. Então virou o rosto para a parede. Então virou o rosto para a parede. O tema de hoje é uma parede para as minhas lágrimas. Vou repetir. O tema de hoje é uma parede para as minhas lágrimas. O rei Ezequias era o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Era filho do rei Acás, e com a idade de 25 anos se tornou rei absoluto. Vemos que naqueles dias adoeceu, e o profeta Isaías foi ter com ele e falou para ele colocar a casa em ordem, que certamente morrerás. No versículo 2 nós notamos que então virou o rosto para a parede e orou. A primeira coisa que eu vejo na palavra do Senhor é que quando ele vira o rosto para a parede, que sua alma clama a Deus que pode. Então ele está com o rosto virado para a parede e clama a Deus que pode mudar aquela situação. Notemos que tem pessoas que, quando recebem uma palavra de morte, como Isaías chega para ele e coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás, elas se descabelam, sem saber que há um Deus no céu que pode mudar a sua situação. Mas Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, que pode mudar a sua situação. Talvez o centro da sua situação não seja o que você realmente está esperando, que é um resultado positivo da medicina, porque Ezequias, por mais que seja um rei, ele estava numa situação muito precária, até porque naquela época não
tinha as condições que nós temos hoje de uma boa tecnologia, uma boa medicina para que possa se aproveitar e tirar o melhor dela para obter sucesso e assim ser restabelecida a saúde. Ezequias não olha mais para as pessoas, até porque o ser humano ele tem certa limitação, mas ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. O Senhor pode mudar a minha situação. Eu quero aqui reforçar o tema desta pregação: uma parede para as minhas lágrimas. Ele sabe no seu coração que depois dessa profecia não havia mais esperança no homem, que só Deus poderia reverter o quadro desfavorável da sua vida. E o profeta sai da sua presença e deixa com esse recado de Deus. Ou melhor, com essa palavra de Deus: coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Então, dificilmente receberíamos uma palavra dessa, e o profeta indo embora. Será que não há esperança para mim? Mas ele vê solução ao Senhor: uma parede para as minhas lágrimas. Ele pode mudar a minha situação. O segundo tópico: as lágrimas do rei Ezequias não cessam. Vou repetir: as lágrimas do rei Ezequias não cessam. Porque diz no versículo 2 da palavra do Senhor: Ah, Senhor! Ele começa a chorar. E chorou Ezequias muitíssimo. Não foi pouco, mas muito mesmo. Não eram lágrimas passageiras, não. Não era uma chuva de verão que passa repentina. Não, eram lágrimas que não cessavam. Talvez você nesse dia está do mesmo jeito. Lágrimas que não cessam. Mas Ezequias tinha uma parede para chorar, uma parede para rogar ao Deus Todo-Poderoso. As lágrimas de Ezequias não cessavam até que Deus possa mudar a situação dele. Talvez você está do mesmo jeito, vivendo a situação de Ezequias. Ezequias tinha uma parede para chorar. Não, ele não tinha como chorar mais no ombro do amigo. Não tinha como chorar no ombro da sua esposa. Não. No ombro do seu filho, não poderia mais chorar, mas recorreu a Deus. As lágrimas deles não cessavam. Ainda eu tenho uma parede para as minhas lágrimas. Terceiro tópico: que sua alma se angustia, pois tem um curto espaço de tempo. Quando Isaías entra para falar com Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ele fala em outras palavras: rei Ezequias, você tem um curto espaço de tempo. Coloca tudo em ordem. Talvez nesse curto espaço de tempo ele poderia pensar: eu vou curtir outras coisas, vou aproveitar com a minha esposa o máximo, com o meu filho, vou aproveitar com os meus servos, eu vou curtir a vida. Mas ele tem uma parede para chorar, uma parede para as minhas lágrimas. Esse curto espaço de tempo eu vou orar ao Senhor. Vou buscar a Deus.
Eu me lembro no versículo, na palavra do Senhor: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A busca de Ezequias é para um Deus que na qual conhecia o seu estado e o que ele estava passando. Ele vira para a parede e começa a chorar. Porque na realidade a angústia é quando não tem mais jeito. E não tinha mesmo, porque ele recebe a palavra do profeta: coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Ele deu certeza absoluta ali que ele ia morrer. Então ele tinha um curto espaço de tempo, vivia uma angústia na sua vida. Eu não sei qual angústia que você está vivendo. Você tem um curto espaço de tempo, mas Deus pode mudar essa afirmação, que certamente morrerás, e te dá vida, saúde. Quarto tópico: Ezequias, uma parede para as minhas lágrimas. No quarto tópico, quando ele vira para a parede, que sua esperança está em Deus. Não lhe resta outra alternativa a não ser ir ao encontro do Deus forte, ao Deus que sara. O livro de Jó, no capítulo 14, versículos 7 e 8, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda a renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos com a planta. Note que no versículo 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro de Deus. Se Deus entrar com providência na vida de Ezequias, se Deus entrar com a provisão na vida de Ezequias, ao cheiro de Deus. Deus é bom. Ezequias coloca no seu coração que há esperança, uma parede para as minhas lágrimas, ainda há esperança. Ainda eu sinto o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, ao cheiro de Deus, ao cheiro das águas, uma parede para as minhas lágrimas. Ezequias vira para a parede e ora ao Senhor. No seu coração começa a pensar que encontrará o Deus de toda a terra e céu. Esse é o quinto tópico. Que encontrará o Deus de toda a terra e céu. Eu começo a pensar no Salmo 46, da palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ezequias está em lágrimas. Ele pode me ajudar ao romper da manhã. É Ele que determina todas as coisas, mas ainda
há esperança. Para a árvore cortada, ele se sente cortado, mas no coração de Ezequias, ao cheiro das águas, ainda há esperança. Quando Ezequias está orando em lágrimas para a parede, aqui eu vejo o sexto tópico, que Deus mude o rumo do que foi profetizado. Isaías chega para ele e fala: coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás. No coração de Ezequias, quando ele está orando ao Senhor, Deus mude o rumo daquilo que foi profetizado. Talvez você esteja da mesma maneira, chorando ao Senhor, e a sua parede é o travesseiro da sua cama. A sua parede é o sofá da sua casa. A sua parede é o banheiro, porque você chora às escondidas. Mas é nessa parede que Deus pode mudar o rumo daquilo que foi profetizado. Coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Note que no versículo 4 diz assim: sucedeu, pois, que, não havendo ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Está falando de Isaías. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Deus muda aquilo que foi profetizado, o rumo das coisas que foi profetizado. Deus pode mudar o seu rumo nesse dia. Deus pode. Ezequias tinha uma parede. Quero relembrar o tema: uma parede para as minhas lágrimas. Oh, aleluia! Sétimo e último tópico. Aquela parede, Ezequias marca a sua história de bênção. Uma parede para as minhas lágrimas. Diz no versículo que o profeta volta a ele e fala que Deus ia sará-lo. E fala para ele: passa uma pasta de figos. E diz a palavra do Senhor que ele foi curado. Na mesma parede que ele chora, eu começo a pensar que Ezequias, depois de sendo curado, ele olha para aquela parede, essa parede, uma parede para as minhas lágrimas. Mas também eu começo a pensar que Ezequias é a marca registrada da sua bênção naquela parede. Todos os dias ele começa a olhar para aquela parede: foi aqui que eu chorei, mas foi aqui que Deus me abençoou. Oh, aleluia! Aquela parede ficou marcada para Ezequias. As lágrimas ali foram derrubadas. Chorou muitíssimo, segundo a palavra do Senhor. Em Salmo 30, versículo 5 da palavra do Senhor: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Na mesma parede que ele chorou, é a mesma parede que agora ele se alegra em Deus.
Que Deus abençoe os nossos corações em nome de Jesus. Vou repetir aqui o texto da palavra do Senhor. No versículo 2 e 3. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Uma parede para as minhas lágrimas. Ezequias. Amém.